Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no nosso ciclo de capacitação, né, do estágio de pós-graduação da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, no nosso programa acadêmico do estágio de pós-graduação. Hoje, com a felicidade de receber o nosso amigo, procurador do Estado de Alagoas, né, já foi advogado da União, é mestre pela Universidade Federal de Alagoas, especialista pela Escola da AGU, professor Leonardo Máximo Barbosa. Professor Leonardo, que, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes tributaristas do país hoje, né? Estuda com verticalidade o direito tributário, está sempre atento às mudanças, alterações e, principalmente, tem lançado luz em temas intrigantes do direito tributário, como é o caso da aplicabilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da execução fiscal, tema que ele trabalhou, né, muito bem, com maestria, na sua dissertação de mestrado. Portanto, fico muito feliz, né, de receber o professor Leonardo, que é um grande amigo, né, e que vai nos brindar hoje, né, com uma aula fantástica sobre os impactos das ações anti-exacionais para a execução fiscal. Então, vocês aí fiquem atentos, né, temaço que o Léo escolheu para as nossas discussões, tem um impacto, né, substancial na prática, e eu fico muito feliz de receber o Léo, né, ele nos honra com a sua presença aqui, disponibilizou um horário, achou na agenda para discutir conosco, e é motivo de muita felicidade recebê-lo. Agradeço também a presença de todos, né, os estagiários de pós-graduação que estão aqui, mas também, né, contamos com a presença de procuradores do Estado, né, o doutor Evandro, está aqui a doutora Emanuele Pacheco, que é coordenadora, né, junto com o doutor Leonardo, na Procuradoria da Fazenda Estadual, e, né, nós ficamos muito felizes em recebê-los. Doutor Leonardo, meu amigo, né, é uma honra, a palavra está com você. Eu vou habilitar aqui o compartilhamento de tela, caso você queira utilizar algum slide, e a palavra está contigo. Muito obrigado de coração, você que é uma sumidade aí no direito tributário. Rapaz, quem está assistindo aí, fiquem sabendo que eu pago um valorzinho para o Luiz para ele dizer essas coisas sobre mim, viu? Pessoal, assim, primeiro, eu queria pedir desculpa pelo atraso, certo? Eu estava preparando o questionário que vocês terão que responder, né? Foram 15 perguntas que você pediu, não foi, Luiz? Para entregar 15, exatamente. Até 10 da noite? 10 da noite. Tá certo. Não é brincadeira, não tem questionário nenhum, não, pessoal. Não fique nervoso, não. Sextou, não vou fazer isso com vocês, não, viu? Certo? Assim, para mim, primeiramente, eu queria agradecer o convite do Luiz. Assim, eu sempre fujo desses convites dele, né? Porque não dá trabalho danado, mas é legal. Sempre quando eu estou fazendo na hora, eu gosto. Certo? Ele me amarra. Bora fazer e tal. Eu tento fugir de todo jeito, mas ele é insistente, aí não tem como fugir. Mas quando eu preparo para fazer aqui, eu gosto de fazer. Certo, pessoal? Bem, quando eu fui escolher o tema, o que você quer falar sobre? Eu falei, rapaz, me dei uns dias para pensar o que eu ia falar, né? Porque eu vou falar para um público aqui variado, né? Assim, tem muita gente aqui que trabalha na Procuradoria da Fazenda, né? Quer dizer, estagia na Procuradoria da Fazenda, que já tem um conhecimento muito bom de tributário, mas aqui também tem um público que atua na Procuradoria Judicial, na Procuradoria Administrativa, no setor de licitações. Eu acho que na assessoria especial também tem estagiário de pós-graduação. Então, eu tentei pensar um tema, cara, o que é que eu posso falar que também possa ter utilidade para quem está trabalhando em outras áreas, né? Sem considerar o fato de que pode existir um rodízio, não sei, entre os estagiários, e quem não está hoje na PFE, um dia pode chegar na PFE. Então, assim, eu escolhi um tema que é de tributário, né, essencialmente tributário, mas que permite que eu aborde outras questões sensíveis a essa atuação de nós, advogados públicos, que pode ser bem útil para vocês nas atividades que vocês desempenham em outras setoriais, certo? Pois bem, outra coisa, eu sou uma pessoa bem informal, viu, pessoal? Então, assim, quem quiser intervir, pode intervir tranquilamente, não tem muito constrangimento, não tem muita frescura quanto a isso, não, certo? Se eu estiver falando, se surgir alguma dúvida, pode me interromper sem problema algum quanto a isso, certo?
Pois bem, assim, o tema que eu escolhi foi ações anti-exacionais e seus impactos na execução fiscal, né? Para muita gente, pensou, meu Deus do céu, que raio é isso, ação anti-exacional, né? Meu Deus. Aquelas palavrinhas, meu Deus, o que é isso aí que ele está complicando? Não tem nada de complicação, e eu vou deixar isso bem claro para vocês. Esse é um termo largamente utilizado pelos tribunais brasileiros, né? E pela doutrina também de direito tributário. Antes de falar especificamente o que é essa tal de ação anti-exacional, assim, uma das coisas marcantes da gente, um dos papéis fundamentais de nós que trabalhamos na Procuradoria-Geral do Estado, uma das atividades mais fundamentais de nós, procuradores de Estado, é a atividade de inscrição em dívida ativa, né? Assim, o papel de inscrição em dívida ativa é uma tarefa das mais relevantes que nós desempenhamos na Procuradoria-Geral do Estado. Porque através da inscrição em dívida ativa é que se permite que a Fazenda Pública possa cobrar tanto seus créditos tributários como seus créditos não tributários, certo? Mas, afinal de contas, o que é inscrever em dívida ativa, né? No que consiste a inscrição em dívida ativa? Para a gente deixar isso bem claro, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? Para a gente entender como é que chega um processo na Procuradoria-Geral do Estado que necessita dessa inscrição, dessa bendita inscrição em dívida ativa. E aqui eu vou, assim, a gente cobra tanto créditos tributários como não tributários, mas meu foco aqui vai ser a cobrança de créditos tributários, certo? Para a cobrança do crédito tributário, para se chegar antes, na fase de inscrição em dívida ativa, uma série de atos prévios tiveram que ocorrer, né? O principal deles, e o ato inicial para a inscrição em dívida ativa, sem dúvida nenhuma, é o ato de constituição do crédito tributário, que é feito através do lançamento tributário, né? Quer dizer, o Código Tributário Nacional ele estabelece, lá no artigo 142 do Código Tributário Nacional, que compete à autoridade administrativa constituir o crédito tributário mediante o lançamento, né? Então, a gente só vai escrever, primeiro ponto, a gente só vai escrever em dívida ativa de uma coisa que já foi o quê? Constituída, né? Por uma atividade administrativa de responsabilidade da autoridade administrativa. Especificamente para nós, do Estado, vocês que atuam junto, estagiam junto da instituição, o tributo de maior peso dos estados, sem dúvida nenhuma, é o ICMS. E o ICMS tem um detalhe aí interessante, que a sua constituição, a maioria das vezes, é feita não por um ato da autoridade administrativa, mas por uma declaração do contribuinte, né? O contribuinte ele faz o chamado autolançamento, né? Um lançamento sujeito à homologação da autoridade administrativa, que constitui o crédito tributário. Mas o ponto essencial é, antes de inscrever em dívida ativa, é preciso que exista a constituição do crédito tributário, né? Muitas vezes, essa constituição do crédito tributário, assim, vamos ignorar a hipótese em que o contribuinte ele declara isso. Vamos partir da tradicional hipótese, que é aquela em que a autoridade administrativa constitui o crédito tributário mediante o lançamento. Nesses casos, a autoridade constitui o crédito tributário mediante o lançamento, ela produz uma notificação do sujeito passivo para que ele ou pague o tributo, né, ou ele impugne administrativamente essa cobrança tributária, né? O contribuinte ele não precisa aceitar necessariamente de forma passiva o lançamento tributário. A legislação estadual, mais especificamente a lei 6771 de 2006, que é uma lei bem importante para nós, procuradores de Estado que atuamos na Procuradoria da Fazenda Estadual, é uma lei que detalha o processo administrativo tributário, né? Então, assim, os estagiários que trabalham lá na Procuradoria da Fazenda, isso tem diminuído cada vez mais, né, Emanuele? Mas, assim, basicamente, eles trabalham com processos administrativos físicos, né? O João Arthur não vai me deixar mentir, aqueles processos físicos que tem um calhamaço de papel, que ali é que está a constituição do crédito tributário e muitas vezes consta a impugnação do sujeito passivo daquela cobrança tributária, o que resulta num julgamento pelos órgãos julgadores na esfera administrativa, né? Para que vocês saibam, isso é um detalhe importante, para a gente trabalhar bem numa coisa, a gente tem que entender essas burocracias para a gente conseguir desempenhar bem nosso serviço.
Essa impugnação administrativa, ela vai para um órgão julgador administrativo, que no primeira instância no estado de Alagoas é um papel desempenhado pela chamada gerência de julgamento, né? Popularmente conhecida como GJ. A gerência de julgamento é como se fosse um juiz de primeiro grau que vai analisar a impugnação do sujeito passivo, né? Se a decisão da gerência de julgamento for contrária ao contribuinte, o contribuinte também terá direito a apresentar um recurso, chamado recurso ordinário, que vai para um órgão julgador de segunda instância administrativa, que é o chamado Conselho Tributário Estadual, popularmente conhecido como CTE, né? E assim se desempenha essa fase de constituição do crédito tributário, né? Concluído o processo, assim, digamos que o caso, o contribuinte é impugnado na esfera administrativa de primeiro grau, a gerência de julgamento julgou, ele recorreu dessa decisão, esse recurso foi para o Conselho Tributário Estadual. O Conselho Tributário Estadual decidiu contrariamente ao contribuinte, né? E não caiba mais recurso administrativo. Nesses casos, o que acontece? Encerrado o processo administrativo tributário, quer dizer, concluído o procedimento de lançamento tributário, o processo administrativo é encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado, para que concluído o processo administrativo, o contribuinte é notificado para pagar. Se ele não pagar no prazo de 30 dias, o processo é encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado para fins de inscrição, possível inscrição em dívida ativa. Por que eu digo possível inscrição em dívida ativa, né? Porque os processos são encaminhados, e assim, a gente às vezes percebe, não presta atenção nisso, porque é um volume de processo muito grande, né, que chega na Procuradoria-Geral do Estado, e efetivamente, pelo quantitativo de procuradores existentes, pela quantidade de assessores, pela quantidade de estagiários, não se tem como fazer uma análise pormenorizada desses processos administrativos, né? Mas a regra chegou o processo administrativo tributário na Procuradoria da Fazenda, a regra é o procurador de Estado analisar o processo, fazer um controle de legalidade sobre a constituição do crédito tributário, e se estiver ok, ele vai determinar o quê? A inscrição em dívida ativa. Certo? E aí, quem trabalha fazendo já deve ter visto isso, deve ter presenciado um procurador do setor de execução fiscal fazendo isso. Ele tem um carimbozinho que ele carimba o processo administrativo, determinando a inscrição em dívida ativa. Carimbado esse processo, determinada a inscrição em dívida ativa, os dados desse processo vão ser registrados num livro próprio, né, que vai conter os detalhes da cobrança tributária. Isso não é um livro físico mais, né? Essa inscrição é feita num sistema eletrônico que irá trazer uma série de exigências estabelecidas pelo Código Tributário Nacional e pela Lei de Execução Fiscal, né? Por que é importante essa inscrição? Por que ela é fundamental, essa inscrição? Porque com a inscrição é que se expede a certidão de dívida ativa, a CDA, né? Quem trabalha na PFE conhece certamente Ivete e Irineu, né? Eles trabalham com isso, né? Eles são responsáveis por fazer inclusão desses dados no livro de registro dos termos de inscrição em dívida ativa, e isso é emitida a CDA, a Certidão de Dívida Ativa. Qual a importância da CDA? A CDA, sim, é um documento indispensável porque é o título executivo extrajudicial que permite o ajuizamento da respectiva execução fiscal, né? Sem a lavratura da CDA, sem a confecção da CDA, a Fazenda Pública não tem título executivo para ajuizar a respectiva execução fiscal, certo? Pois bem, e assim, eu vou chegar no tema da aula de hoje, agora essa introdução é importante. Pois bem, lavrada a CDA, né, o fisco, a Procuradoria de Estado é obrigada a ajuizar a execução fiscal? Não, ela não é obrigada a ajuizar a execução fiscal. Por quê? Porque ela é obrigada a cobrar, mas não a ajuizar a execução fiscal. Como assim, Leonardo? Como é que assim, a gente não é obrigado a gente faz uma CDA e a gente não é obrigado a ajuizar uma execução fiscal? Não. A
assim, no âmbito do Estado de Alagoas, existe uma lei estadual que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais, não ajuizamento de execuções fiscais de dívidas inferiores a 400 UPFAUs, né? 400 UPFAUs. Uma UPFAU hoje, que é um índice utilizado pelo Estado de Alagoas, ele hoje vale R$28, R$29. Então, 400 UPFAUs daria aproximadamente R$11.000. Então, abaixo de R$11.000, existe uma autorização legal que permite que a Fazenda Pública não ajuize a execução fiscal, certo? Assim, se não ajuizar a execução fiscal, como é que o Estado vai cobrar, professor? Assim, se não ajuizar a execução fiscal, ele pode protestar essa certidão dívida-ativa em cartório de títulos e documentos, é uma medida amplamente aceita pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, e assim, quando você protesta, isso é um mecanismo indireto de cobrança, né? Sim, acho que eu não sei quem foi que falou aí, eu vi, subi um balãozinho aqui. 400 UPFAUs é para créditos tributários. Créditos não tributários, o limite é outro, são 160 UPFAUs. Né? 160 UPFAUs. Mas, professor, como é que... por que o protesto em um cartório é um mecanismo indireto de cobrança do crédito tributário, né? Veja só, eu vou contar uma experiência pessoal para vocês, aí vocês vão ter ideia por que o protesto funciona. Luiz, eu não sei, quando eu cheguei em Maceió, eu morava ali perto do Palato da Ponta Verde, né? Eu morava ali perto do Palato da Ponta Verde e tal. E tinha um lugar ali que Lembro. Hein? Eu adorava. Lembro, pô. Era um dos lugares que eu mais gostava de ir em Maceió, que era o quê? Era 100% videolocadora. Né? Não sei se vocês lembram, tinha uma locadora ali na frente do Palato, eu ia lá, coisa de velho mesmo, eu gostava de ficar olhando os DVDs, né? Para escolher o filme, beleza. Aí, beleza, fui lá, tá, olhei, vou me associar a essa locadora. Cheguei lá para me associar, já tinha escolhido os 4 filmes para levar, tal. Não, quero me cadastrar aqui para ser sócio. Aí o cara, beleza, vamos fazer seu cadastro. Tal. Aí o cara, rapaz, infelizmente eu não vou poder fazer seu cadastro. Eu falei, por quê? Olha, seu nome está negativado no SPC. Meu nome? E o que foi? Aí, rapaz, não sei dizer, só está aqui, né, consta como negativado. Né? Rapaz, eu não tenho ideia do que seja. Eu não tenho. Depois eu fiquei pensando, porra, todo caloteiro deve dizer isso no momento, né? Não tem ideia do que seja, né? Aí, beleza. Eu falei, cacete, meu amigo. Eu tô no Serasa. Aí, beleza, né? Aí eu tinha que descobrir o que era, né? Aí eu fui na fila dos caloteiros. Vocês sabem onde é a fila dos caloteiros? É lá no CDL. No CDL. Né? É até perto da PGE. Eu fui de boné, né? Assim, para baixo, para ninguém me reconhecer, entrando lá na fila dos caloteiros e tal. Aí espera lá na minha fila, minha vez, para puxar o extrato, para finalmente descobrir o que era, né? Tinha gente, rapaz, que saía. Parece aqueles extratos que a gente faz no supermercado, né? Aquela nota fiscal que sai do supermercado, naquela maquinazinha. Tinha gente que saía com um papel enrolado, assim, ó, de tanta inscrição no Serasa que tinha. Quando cheguei lá, ai meu Deus, puxei, a minha era só uma inscriçãozinha, que era de um plano de saúde que eu tinha em Brasília. Quando eu vim morar em Maceió, eles me cobraram e me mandaram para o endereço. Aí eu resolvi ganhar uma indenização na justiça e fui indenizado. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Olha só. A inclusão do meu nome no Serasa me impossibilitou de me cadastrar numa locadora de vídeo. Né? Você imagina as outras consequências que isso não produz. Né? Então, assim, uma pessoa que está com o nome inscrito, faça um teste. Liguem para você, olha, eu quero oferecer um cartão de crédito. Tem interesse, mas meu nome está no SPC, tem problema. Dispenso. Não quero mais não te oferecer, tchau, embora. Né? Então, assim, a inclusão do nome da pessoa no serviço de restrição de crédito é um mecanismo eficiente de cobrança de tributo, porque ele acaba te impedindo de praticar uma série de atos da vida civil. Né?
indiretamente você está sendo cobrado, você tem que resolver, se você quiser voltar a praticar esses atos. Então, assim, a Procuradoria-Geral do Estado, ela tem a prerrogativa de protestar esses valores, de qualquer valor, mas, assim, abaixo de 400 UPFAL, a cobrança é focada nesse aspecto. Mas, pois bem, mas assim, no nosso caso aqui, a gente está acima de 400 UPFALs e a gente vai ajuizar a execução fiscal. Né? A gente vai ajuizar a execução fiscal. E a gente ajuiza a execução fiscal. Pelo rito idealizado pela Lei 6.830, que é a lei que regula o processo de execução fiscal, normalmente, o que deveria acontecer? O contribuinte ele seria citado, né, para pagar o crédito no prazo de 5 dias, né, ou garantir a execução fiscal, né? Então, assim, ele é citado para em 5 dias pagar ou garantir a execução fiscal. Para que o contribuinte... Quando é que o contribuinte ele garante a execução fiscal? Sim, isso é um evento raro, né? Quem trabalha com execução fiscal sabe que isso é raro, o contribuinte aparecer para garantir a execução, mas quando ele garante a execução, ele tem um objetivo muito claro. Qual é? Apresentar sua defesa na execução fiscal. Né? A defesa típica da execução fiscal, a defesa tradicional da execução fiscal, é o embargo da execução fiscal. Né? Embargo da execução fiscal tem natureza de ação, né? É uma ação anti-exacional, né? É uma ação que... Deixa eu ligar o meu WhatsApp do computador que está apitando aqui sem parar. Só um instantinho. Voltando aqui. O embargo de execução, que é uma ação, né? Tem natureza de ação, é o instrumento idealizado pela Lei 6.830 como um mecanismo de defesa próprio, típico da execução fiscal. Rapaz, tem alguém me ligando aqui sem parar, espero que não seja uma tragédia. Embora seja um modelo tradicional de defesa, o embargo de execução fiscal, o fato é que o embargo de execução fiscal ele tem uma exigência drástica para o contribuinte, para ele poder mover essa ação. Por quê? Ele só consegue ajuizar o embargo de execução fiscal se ele garantir efetivamente a execução. Sem a garantia da execução, ele não tem a prerrogativa de ajuizamento do embargo de execução como regra. Certo? Pois bem, e aí é onde entra verdadeiramente o que eu quero falar no dia de hoje para vocês. Né? Embora esse seja o rito idealizado pela Lei 6.830, né? Quer dizer, a pessoa cita, paga ou garante a execução, e se garantir a execução, ele tem direito a ajuizar o embargo de execução fiscal, que é um instrumento de defesa próprio na execução fiscal. Embora esse seja um modelo tradicional idealizado pela Lei de Execução Fiscal, o fato é que existe uma série de outras medidas judiciais que os contribuintes podem se valer para questionar uma exigência tributária. Né? E aí é onde entra propriamente o que eu quero falar no dia de hoje, que são as ações anti-exacionais. Vejam só, o que significa isso, ações anti-exacionais? Assim, a gente tem que ter ideia, é o seguinte, quando você abre o dicionário e vai verificar lá, o que é uma exação? Exação é uma exigência, né? Também pode ser considerado um tributo. Então, a exação é uma exigência de um tributo. Né? A exação, é muito comum utilizar a expressão, a exação fiscal, quer dizer, a exigência do tributo por parte do fisco. Só que essa exigência por parte do fisco, ela pode ser objeto de questionamento por parte do contribuinte. Né? O contribuinte ele não precisa aceitar passivamente as cobranças movidas pelo fisco. E aí é que surgem as chamadas
ações anti-exacionais, né? As ações anti-exacionais são as ações movidas pelos contribuintes contra as exigências tributárias movidas pelo fisco. Quais são as ações exacionais? Quais são as ações exacionais? Quais são as ações do fisco para a cobrança do tributo? Assim, basicamente duas. A principal é a execução fiscal, mas tem outra medida também importante, que também é considerada uma ação exacional posta à disposição do fisco, que é a chamada medida cautelar fiscal, né? A medida cautelar fiscal, que é um instrumento posto à disposição da Fazenda Pública para ela fazer uma apreensão de bens do devedor em determinadas situações, né? A lei que regula a medida cautelar fiscal, ela é uma lei que traz as hipóteses em que ela é cabível de utilização, né? Um exemplo clássico da possibilidade de utilização de medida cautelar fiscal é quando o devedor está tentando se desfazer do seu patrimônio, né? Se o devedor está tentando se desfazer do seu patrimônio para frustrar uma eventual cobrança, uma futura cobrança, o fisco tem à disposição dele o ajuizamento da medida cautelar fiscal. Já as ações anti-exacionais, elas são variadas e assim, a gente pode destacar algumas delas como as mais importantes, né? Que são a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, né? Que é uma ação muito utilizada pelos contribuintes. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. E também tem outra ação muito utilizada também pelos contribuintes, que é a chamada ação anulatória do débito tributário, do lançamento tributário. Então, assim, ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária e a ação anulatória, né? Também outra ação anti-exacional importante, relevante, posta à disposição dos contribuintes são os mandados de segurança, né? Então, o contribuinte também ele pode ajuizar o mandado de segurança como ação anti-exacional contra a cobrança tributária formulada pelo fisco. Certo? É importante dizer que o fisco, ele tem muito poder, né? Ele tem muito poder, o fisco, porque é uma super prerrogativa da Fazenda Pública dela constituir o seu título executivo extrajudicial, a CDA, né? O fisco não precisa da concordância do devedor para ela confeccionar seu documento de cobrança, a CDA, né? O fisco precisa observar o contraditório e a ampla defesa do contribuinte, mas não precisa... Não fala em super prerrogativa, não, pô. Mas é uma super prerrogativa, né? Quer dizer, o credor particular ele não tem essa prerrogativa, o fisco tem. Uma super prerrogativa, quando eu digo super prerrogativa, eu não digo que é uma prerrogativa indevida, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela é mais do que merecida, mas é uma super prerrogativa. Né? Então, assim, confeccionada a CDA, né, que é uma prerrogativa do fisco, o contribuinte ele pode se insurgir contra isso, né? E eu disse aqui que o tradicional é embargo de execução fiscal, mas existem também essas outras ações, essas ações anti-exacionais que podem ser utilizadas pelo contribuinte. Essas ações anti-exacionais também são conhecidas, também são chamadas de defesas heterotópicas, né? Defesas heterotópicas. A doutrina costuma utilizar esse termo, defesas heterotópicas, porque não são as defesas tradicionalmente imaginadas pela Lei 6.830. Certo? Então, isso é importante para vocês terem isso bem claro. Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que essas ações anti-exacionais elas podem ser preventivas ou repressivas. No que consiste essa ação anti-exacional preventiva? Né? É aquela utilizada pelo contribuinte antes mesmo do lançamento tributário. Ou seja, o crédito tributário sequer foi constituído e o contribuinte ele já se utiliza
de um instrumento posto à disposição dele para combater a cobrança do crédito tributário. E ela também pode ser uma ação anti-exacional repressiva, que é aquela que é utilizada, manejada pelo contribuinte, quando ele pretende questionar um crédito tributário que já foi constituído. Certo? Pois bem, vamos falar um pouquinho da ação tributária anti-exacional preventiva. Né? A ação anti-exacional preventiva, como eu já disse, é aquela que surge antes da ocorrência do fato gerador. Quer dizer, antes da ocorrência do fato gerador, não. Antes mesmo da ocorrência do lançamento tributário, na verdade. É mais adequado falar isso. Antes do lançamento tributário, né? Quer dizer, antes da autoridade administrativa constituir o crédito tributário, o contribuinte ele pode se utilizar da ação anti-exacional preventiva, que é o típico caso da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Na ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, o contribuinte ele se utiliza desse instrumento processual com o objetivo de ver reconhecido pelo Poder Judiciário, a inexistência, em uma determinada situação, da ocorrência de um fato gerador. Né? O contribuinte chega para o judiciário e diz, ó, juiz, essa situação aqui, ela não está sujeita a lançamento tributário, porque o fato gerador aqui não ocorre. Né? Então, eu estou me valendo aqui, eu estou me antecipando, essa minha pretensão aqui perante o fisco, para evitar que o fisco realize um lançamento, uma cobrança tributária em relação a mim por esses fatos. Isso vai ficar, eu vou dar um exemplo para deixar isso mais claro para vocês. Tem uma situação que até pouco tempo atrás era muito comum ocorrer em todos os estados da federação. Qual é essa situação? Transferência de mercadoria de um estabelecimento, entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Né? Quer dizer, uma determinada empresa remetia mercadoria de uma filial dela, de A, uma filial A, para uma filial B. Existia essa transferência de mercadoria e os fiscos, pelo Brasil todo, realizavam a cobrança de ICMS nessas operações. Né? Por que o fisco realizava essa cobrança nessas operações? Porque a Lei Candir, que é a Lei Complementar 87/96, que regulamenta o ICMS, previa expressamente que essa operação estava sujeita à cobrança de ICMS. Né? O STJ ele tinha uma súmula sobre isso, a súmula tem essa súmula, né? A súmula 166 do STJ, ele diz o seguinte, olha, quer dizer, súmula 166 é uma súmula bem antiga, tem mais de 15 anos essa súmula. Dizia o seguinte, olha, o mero deslocamento de mercadorias de estabelecimentos do mesmo contribuinte não está sujeito à cobrança de ICMS. Porque na visão do STJ, o que acontecia? Olha, não tem fato gerador. Qual é o fato gerador do ICMS? Circulação de mercadoria. E o que é circulação de mercadoria? É transferir propriedade. É transferência de propriedade. Quando você remete mercadoria de um estabelecimento A para um estabelecimento B, do mesmo contribuinte, não existe transferência de propriedade. Existe transferência física de mercadoria. Então, o STJ ele consagrou essa súmula 166. Ocorre que, mesmo com essa súmula, mais de 15 anos, o fisco continuava a realizar a cobrança de ICMS nessas operações. Né? Sob a justificativa, diz o seguinte, olha, a lei prevê, a lei nunca foi declarada inconstitucional, então eu vou cobrar. E o fisco realizava essa cobrança. Então, muitos contribuintes faziam o quê? Olha, eu vou fazer transferência de mercadorias entre meus estabelecimentos. Eu sei que o fisco vai me cobrar nesse caso. O que é que eu vou fazer? Como ele ainda não lançou, eu vou entrar com uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária para dizer o seguinte, olha, seu juiz, eu vou transferir mercadorias de 2 estabelecimentos meus. Como eu sei que o fisco gosta de cobrar nessas situações,
eu quero que o senhor reconheça, declare a inexistência de relação jurídica tributária nesses casos. Certo? Então, esse é um exemplo de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu disse, olha, até pouco tempo atrás isso era muito comum. Por que eu disse isso? Porque o Supremo Tribunal Federal, esse ano, ele julgou inconstitucional essa previsão da Lei Candir, né? Então, hoje, o argumento de que a lei previa não existe mais, porque o Supremo já declarou inconstitucional esse dispositivo. Então, essa cobrança não é mais realizada pelo fisco, certo? Com a consagração do tema pelo Supremo. Outro exemplo de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, que eu posso dar para vocês visualizarem, é aqueles casos de contribuintes que são prestadores de serviço, né? O cara é um prestador de serviço. Se ele é um prestador de serviço, qual é o tributo que ele deve? É o ISS, é um tributo municipal, né? Só que em determinada situação, o contribuinte ele pode se achar inseguro, achando que o fisco, o Estado, pode realizar uma cobrança de ICMS na operação dele. Então, ele pode entrar com ação preventiva, que é a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, para dizer o seguinte, olha, eu vou fazer uma operação aqui, mas essa operação não está sujeita a recolhimento de ICMS, mas sim recolhimento de ISS. Acontecia muito no estado de Alagoas, eram construtoras, empresas do ramo de construção civil, entrarem com essa ação essa ação declaratória para evitar que o fisco realizasse a cobrança de ICMS. E o argumento utilizado por eles era o seguinte, olha, nós não somos contribuintes de ICMS, nós somos prestadores de serviço, a gente não deve ICMS, a gente deve sim ISS. Certo? O que é que eu gostaria de chamar bem a atenção de vocês, gostaria de chamar bastante a atenção de vocês para um caso prático, assim, para vocês prestarem muita atenção com isso, que é uma das funções mais relevantes dos procuradores de Estado na prática. É o seguinte. O contribuinte ajuizou essa ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. E o juiz concedeu uma medida liminar para que o fisco não realize cobranças em relação àquele contribuinte. Certo? Não realize cobrança em relação àquele contribuinte. Veja só, isso é uma medida liminar, está dizendo o seguinte, olha, fisco, você não pode realizar atos de cobrança em relação a esse contribuinte enquanto não resolvido esse processo. Chega essa decisão liminar na Procuradoria-Geral do Estado, qual é o papel que o Procurador do Estado deve fazer num caso como esse? Né? Assim, primeira coisa, chega uma liminar, e isso eu costumo dizer, assim, às vezes isso é um pouco vilipendiado na prática, mas isso é uma das coisas uma das tarefas mais importantes dos procuradores de Estado, que é o quê? Explicar o teor de decisões judiciais. Né? Quer dizer, um dos papéis da Procuradoria do Estado, isso é um papel desempenhado muito pelo consultivo, né? Pela atividade consultiva da PGE, o setor de licitações faz muito isso, a Procuradoria Administrativa faz muito parecer, resolvendo consultas da administração pública. Mas embora esses sejam os órgãos consultivos, tanto a Procuradoria Judicial como a Procuradoria da Fazenda Estadual, a PFE, eles também têm um papel consultivo nessa atuação judicial. Como assim, professor Leonardo? Quando chega uma decisão judicial, é obrigação do procurador de Estado ele explicar o teor da decisão judicial para a autoridade administrativa. Né? Isso às vezes, isso é óbvio, eu vou mandar a cópia da decisão e ele que se vire para entender. Não, isso não é óbvio. Muitas decisões judiciais, elas precisam ser explicadas. Né?
É uma obrigação nossa, como procurador de Estado, explicar de forma objetiva e clara uma decisão judicial para o gestor, para evitar prejuízos incalculáveis para a administração pública. Eu vou dar um exemplo quanto a isso. Né? Então, assim, às vezes acham que o mais importante é fazer contestação, é ajuizar a ação. Não, tão importante quanto isso, é apelar, recorrer, assim, tão importante quanto isso, é explicar o teor de decisões judiciais que chegam para o Estado de Alagoas cumprir. Né? E eu vou explicar, vou dar um exemplo claro quanto a isso. Eu disse aqui, que nesse caso, esse exemplo que eu citei, que, olha, deu uma decisão judicial, uma ação declaratória de relação jurídica tributária, o juiz deu uma liminar impedindo o fisco de realizar atos de cobrança em relação ao contribuinte. Primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o Estado está impedido de realizar o lançamento tributário nesse caso? Ou ele pode realizar o lançamento nesse caso? Né? Essa é a hora, Luiz, que faz falta a aula ao vivo, né? Porque se estivesse ao vivo, eu botava o microfone na cara de algum e obrigava ele a responder. Né? Aqui não tem como fazer esse suspense aqui, né? Não tem, desliga a câmera e pronto, né? Assim, eu sou bem dramático quando faço isso em sala de aula. O aluno gagueja, se treme todo e tal. Né? Nesse caso, a decisão judicial que determinou impedir o fisco de realizar a cobrança não significa, impedir atos de cobrança não significa a impossibilidade do fisco realizar o lançamento tributário. Muito pelo contrário. Chega uma liminar dessa, o fisco tem que fazer o quê? Tem que lançar, tem que constituir o crédito tributário. Se ele não constituir o crédito tributário nesses casos, o que é que vai ocorrer? A decadência do crédito tributário. Vejam só, viu? Eu vou dar um exemplo aqui concreto agora, um caso prático dessa situação aqui, para vocês visualizarem bem isso. E vocês perceberem como é importante esse papel não adianta nada existir uma decisão judicial se você não comunicar essa decisão. Né? Você tem que comunicar, um procurador de Estado, e vocês que auxiliam os procuradores, vocês precisam comunicar decisões judiciais. São as coisas mais importantes da atividade. O juiz deu a decisão? Sim. Mas e aí? Você comunicou quem você devia comunicar? Para cumprir a decisão judicial? E cumprir de forma correta, né? Porque cumprir de forma errada, isso pode causar um prejuízo absurdo para o Estado. Vou dar um exemplo concreto aqui de um prejuízo concreto no caso do Estado de Alagoas. Há muitos anos atrás, nem o Luiz éramos procuradores nessa época. É uma empresa grande do Estado de Alagoas, não vou citar o nome, mas é uma empresa bem grande do Estado de Alagoas. Entrou com mandado de segurança contra o secretário de Estado da Fazenda. Esse mandado de segurança ele tinha uma natureza de uma ação anti-exacional. O que é que esse mandado de segurança dizia? O seguinte: olha, qual era a situação fática? O Estado de Alagoas entendia que uma determinada operação não estava sujeito à cobrança de ICMS. Certo? Por muitos anos, o Estado entendia era uma operação de energia elétrica. Uma operação de energia elétrica não estava sujeita ao pagamento de ICMS. O Estado, naquele caso, entendia que existia uma imunidade tributária naquela situação. Certo? O juiz deu uma liminar. Assim, o Estado entendia por muito tempo isso. Chegou um momento que o Estado mudou de entendimento sobre a matéria, dizendo que não, olha, eu sempre entendi dessa forma, mas esse entendimento está errado. Essa operação está, sim, sujeita à cobrança de ICMS. Essa operação de energia elétrica tem que pagar, sim, tem que recolher ICMS. Certo? Beleza. O Estado mudou de entendimento sobre a matéria e, obviamente, o contribuinte não gostou, né? Não pagava ICMS, agora tem que pagar, e era muita grana. Ele, não
cara, essa história entrou com mandato de segurança. Um mandato de segurança preventivo, antes que o lançamento fosse realizado, para dizer o seguinte, olha, eu não quero ser cobrado enquanto a Cefaz não respondeu uma consulta que eu formulei para ela sobre esse tema. Certo? Ajuizou essa ação. Né? Porque quando a Cefaz mudou de entendimento, o contribuinte entrou com ação de consulta. Fez uma consulta administrativa para a Cefaz sobre a matéria. E ele disse o seguinte, olha, enquanto essa consulta não for resolvida, eu não quero ser cobrado. O juiz fez o quê? Deu a liminar. A liminar é o seguinte. Estado de Alagoas, não realize atos de cobrança em relação a esse contribuinte enquanto não resolvida a consulta administrativa. Vejam só, a decisão proibiu o Estado de lançar, de constituir o crédito tributário? Não, a decisão não disse isso. A decisão só disse, olha, só não pode fazer ato de cobrança. O que é ato de cobrança? Meu amigo, olha, você não pode botar o cara num cadastro de devedor por aquela situação. O cara vai ter direito à certidão negativa ou certidão positiva com efeito negativo. Ele não pode ser processado em uma ação de execução fiscal sobre aquela matéria. Só disse isso. Mas isso não impediu o Estado de realizar o lançamento. O que foi que aconteceu? O Estado recebeu essa liminar. E quando ele recebeu essa liminar, ele não fez o quê? O lançamento tributário. Ou seja, cumpriu a decisão de forma o quê? Errada. Essa liminar durou anos. Durante anos, o Estado não cobrou ICMS nessa operação. Por que não cobrou? Porque cumpriu uma decisão errada. Né? Olha a importância de você fazer assim, a análise de uma decisão judicial. Chegou uma decisão dessa judicial, tem que explicar para a autoridade, olha, autoridade, veja só, essa liminar aqui foi no sentido de que o fisco não pode realizar atos de cobrança. Mas o fisco pode sim realizar o lançamento e tem que realizar. Se não realizar o lançamento, vai existir a decadência, viu? Tem que explicar isso para a autoridade. Né? Como não foi explicado, morreu. Assim, o Estado perdeu muito dinheiro com isso por ausência dessa explicação. E o pior, esse caso, e aí outra situação, né? O juiz deu primeiro a liminar. Essa liminar, posteriormente, ela foi revogada. Essa liminar, posteriormente, foi revogada. Como é um processo muito antigo, a gente não sabe se a autoridade foi comunicada da revogação. Não tem como ter certeza. É um processo antigo, você não tem certeza quanto a isso. Né? Mas o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, olha a importância de você, isso é muito importante para quem trabalha na Procuradoria da Fazenda e na Procuradoria Judicial. Se tem uma liminar que posteriormente ela é revogada, meu amigo, a revogação, você tem que comunicar imediatamente para a autoridade. Olha, aquela liminar que impedia você de fazer isso, deixou de existir. Não adianta nada você ganhar o processo judicial e não avisar a autoridade, né? É só você pensar o seguinte, vamos transferir, vamos pensar nossa atividade como se a gente fosse uma atividade particular. A gente fosse contratado por Joãozinho. Joãozinho contratou você para você mover uma determinada ação. Você conseguiu eliminar. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Você liga todo orgulhoso para Joãozinho, né? Joãozinho, meu filho, conseguiu eliminar para você. A mesma coisa tem que ser a gente. A gente tem que... Só que a gente não avisa Joãozinho, a gente avisa quem? Ao Estado. A gente tem que comunicar às autoridades. O Joãozinho do Estado é quem? É a autoridade que tem que cumprir a decisão judicial. Então, assim, isso é um detalhe que é fundamental para vocês, nessas ações anti-exacionais, é explicar o teor da decisão judicial de forma correta e comunicar à autoridade administrativa. Né? Certo? Olha o problema que isso causa, essas ausências de comunicação. A Emanuele, um dia desse, a Emanuele é a procuradora de Estado, chefe da Procuradoria da Fazenda Estadual. Um dia desse ela comentou lá comigo,
até comentou com outros colegas o seguinte: olha, poxa, a gente ajuizou uma execução fiscal, quando o contribuinte tinha liminar suspendendo a exigibilidade do crédito. Se tem liminar suspendendo a exigibilidade do crédito, o Estado não pode ajuizar a execução fiscal. O que aconteceu? O Estado ajuizou a execução fiscal, o contribuinte disse: não, epa, eu tenho uma liminar suspendendo a exigibilidade, não podia ter ajuizado. O que aconteceu? O juiz extinguiu a execução fiscal e condenou o Estado em honorários advocatícios. Por que o Estado foi condenado em honorários advocatícios? Porque faltou uma comunicação a respeito da existência da liminar. Eu chamo a atenção de vocês, principalmente para quem trabalha na Procuradoria da Fazenda Estadual. Se você recebe uma liminar impedindo a exigibilidade do crédito, suspendendo a exigibilidade do crédito, essa informação precisa ser juntada no processo administrativo tributário. Né? O processo administrativo tributário é aquele que resulta na inscrição em dívida ativa, né? Então, se tem uma liminar que interfere na exigibilidade do crédito, essa liminar ela precisa ser comunicada imediatamente no processo administrativo tributário para que a informação fique lá, quem manuseia o processo administrativo tributário tenha conhecimento disso. Né? Existem 20 mil execuções fiscais do Estado. 20 mil. Como é que as pessoas vão controlar isso? Né? A informação tem que estar documentada no processo. Se não tiver processo, vão ocorrer erros, e o Estado vai ser prejudicado com isso. Então, eu chamo a atenção de vocês, tanto quem trabalha na Procuradoria da Fazenda, como quem trabalha na Procuradoria Judicial, a importância da devida comunicação do teor de decisões judiciais para evitar que sejam cumpridas medidas de forma errada em prejuízo ao Estado, certo? Pois bem, então eu acabei de falar um pouco da ação antiexiacional preventiva, tipicamente, que é a ação declaratória na existência de relação jurídica tributária, né? E o mandato de segurança preventivo também faz, às vezes, dessa atividade preventiva, impeditiva da cobrança do fisco. Léo, não sei se você vai responder agora, tem 2 perguntas aqui no chat. Se quer que eu te passe aqui, eu te passo, se você quiser ler e responder, ou se você quiser deixar para o final também. Como você falou que ia respondendo, aí... Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas. A primeira é a do Marcos, né? A primeira é o Marcos, né? Na Justiça do Trabalho, quando há execução de ofício das contribuições previdenciárias devidas, em que momento ocorre o lançamento? Na verdade, quando a autoridade judicial trabalhista ela reconhece como devida a contribuição previdenciária, naqueles casos, entende-se que ali é um ato de constituição do crédito tributário sujeito à homologação pela autoridade fazendária, né? A decisão ela acaba constituindo o crédito tributário, mas essa constituição fica sujeita à homologação pela autoridade administrativa fazendária, certo? Opa, professor. Opa, Marcos, diga aí. No caso, nas hipóteses em que a sentença é meramente homologatória, em que há o acordo entre as partes, uma conciliação, essa conciliação em que há convergência de interesse entre as partes, isso não supriria a questão do contencioso administrativo, a necessidade do contribuinte anuir a pretensão do fisco e que eu quero dizer o seguinte, que a conciliação seria uma espécie de lançamento. É uma espécie de lançamento, mas a autoridade administrativa tem que concordar com esse valor, né? Porque senão as partes, vamos aqui estabelecer um valor X. Isso impediria o fisco de lançar
eventuais diferenças, não. Entendi. Lançar eventuais diferenças. Né? Entendi. Deu para entender? Entendi, perfeito. Isso constitui, mas isso não impede do físico lançar eventuais diferenças. Você pode dizer, olha, esse acordo é feito com base equivocadas. Leonardo Márcio. Tá parecendo maluco. A outra pergunta aqui, do Evandro, né? Evandro, esse permissivo é legal e esse valor pode ser atualizado por ato infralegal? O Evandro, esse é um permissivo, essa previsão essa previsão das UPFAOs, que dispensam o ajuizamento da execução fiscal, é um permissivo previsto em lei, né? Assim, o número da lei agora eu não recordo exatamente, mas são 400 UPFAOs para o crédito tributário e 160 para o crédito não tributário. Essa atualização precisa de uma lei? Não. Esses valores da UPFAO, eles podem ser atualizados por ato infralegal, desde que observados os índices de inflação, né? Quer dizer, a autoridade administrativa, ela não pode, o chefe do executivo, ele não pode atualizar o UPFAO com base em um índice superior ao índice de inflação. Mas se a atualização for até o índice de inflação, pode sim ser feito por ato infralegal. Certo? Marcos Fezô. Aline, qual a natureza da exceção de pré-executividade? Por que ela não é uma ação anti-exacional? Veja só, Aline, a exceção de pré-executividade, ela não tem natureza de ação, né? Quer dizer, isso é reconhecido, isso é amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência. Ele não instaura uma relação jurídica nova, uma relação jurídica processual autônoma. Tanto é que a exceção ela é processada dentro da execução fiscal, né? É uma mera petição de defesa, que é admitida no processo tributário, né? Por não ter natureza de ação, ela não pode ser considerada uma ação anti-exacional. Mas ela é o quê? Uma defesa heterotópica, né? Ela é considerada uma defesa heterotópica, certo? A gente, antes da impugnação, faz uma minuta do parecer para solicitar a desistência antes e pede a aplicação do artigo 26 para não ser arbitrados honorários, né? Veja só, Aline, essa questão do ajuizamento da execução fiscal, se a Fazenda pedir a desistência antes da manifestação do contribuinte, não vai ter honorários, né? Mas se o contribuinte apresentar a defesa, os honorários são devidos, né? A gente até pede, né? Mas a justiça, em regra, ela fixa honorário nesses casos, porque pelo princípio da causalidade, né? Quem deu causa ao ajuizamento foi a Fazenda. Se foi um ajuizamento equivocado, foi extinto através de uma petição, através do advogado, ela pode ser Ai, meu Deus, eu fui ler outra pergunta aqui e esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando? Sim, se tiver petição do advogado, tem que ser condenado em honorários advocatícios, não adianta. Certo? A Emanuele aqui está dizendo que existe uma previsão legal de delegação da atualização da UPFAO para o secretário de Estado, né? E aí é possível, sim. E mesmo que não existisse essa delegação, o governador do Estado ele poderia atualizar o UPFAO por ato infralegal, porque isso segundo a jurisprudência do STJ e o STF, isso não é majoração, né? Não é majoração do tributo nem nada. Isso é mera atualização, manutenção do valor legal. Certo? Pois bem, e assim, eu falei das ações anti-exacionais preventivas, eu agora vou falar das ações anti-exacionais repressivas. Né? O que é que caracteriza a ação anti-exacional repressiva? Na ação anti-exacional repressiva, já existe o ato de lançamento tributário, já existe o lançamento tributário. Né? Enquanto na preventiva, o contribuinte se antecipa ao lançamento tributário, na repressiva, o contribuinte ele questiona um lançamento que já existe. Né? E a ação típica que faz
a demanda judicial propriamente mais utilizada com essa finalidade é a chamada ação anulatória de débito tributário, né? A ação anulatória de débito tributário é uma ação judicial posta à disposição do contribuinte para impugnar um lançamento já realizado pelo fisco, certo? A ação anulatória ela pode ser ajuizada antes do ajuizamento da execução fiscal ou mesmo posteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, certo? Isso é um detalhe importante que tem consequências relevantes sobre a matéria, certo? Então, as ações repressivas elas se voltam contra um lançamento já realizado, né? E ela pode ser uma impugnação tanto contra um lançamento que já é objeto de execução fiscal, como de um lançamento que ainda não é objeto de execução fiscal, certo? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês o seguinte. Eu disse aqui que o modelo idealizado pela Lei de Execução Fiscal é o seguinte: o instrumento de defesa próprio do contribuinte é o embargo da execução fiscal. Se ele tem um embargo da execução fiscal, que é um instrumento que ele pode alegar qualquer tipo de matéria, por que raios ele vai ajuizar uma ação anulatória de débito tributário? Porque ele opta, por qual razão ele vai optar pelo ajuizamento de uma ação anulatória de débito tributário? A principal razão da utilização da ação anulatória de débito tributário é que ela dispensa a garantia da execução. Enquanto no embargo da execução fiscal, o contribuinte só pode manejar essa demanda se a execução estiver garantida, na ação anulatória de débito tributário, o contribuinte pode mover essa ação independentemente da garantia do juízo da execução fiscal. Certo? E vocês falam, rapaz, então o contribuinte não vai ser besta. Ele vai ajuizar sempre a ação anulatória. Vai poder questionar a cobrança sem precisar garantir o juízo. Muitas vezes, quem lida com execução fiscal sabe, às vezes tem ações muito grandes, né? Ação de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que o cara tem que garantir isso, não é fácil. Então ele vai não é problema, então ele vai entrar com ação anulatória ao invés de entrar com ação, o embargo de execução. Só que aí tem um detalhe importante, que isso quem atua na Procuradoria da Fazenda não pode errar isso de jeito nenhum. Que é o seguinte aspecto. Essa ação anulatória, movida pelo contribuinte, ela pode ser feita, sim, sem garantia de execução. Beleza. Só que tem um detalhe muito importante. Nessas ações anulatórias, o juiz não pode determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem a efetiva garantia da execução. Esse é o entendimento consolidado pelo STJ, como pelo TJL também. Até estava olhando um processo um dia desse, que era o seguinte: ocorre muito isso, né? Como a PGE, a gente protesta os devedores, é muito comum ações anulatórias de contribuintes pessoa física, o cara é sócio da empresa, está na CDA, ele foi protestado, está com o nome sujo no SPC, Serasa. Ele entra com ação anulatória, para dizer o seguinte: olha, o meu nome foi protestado, cartório, só que essa cobrança é indevida por uma série de razões. Ele alega. Ele diz: olha, eu não participei do processo administrativo tributário, o protesto é inconstitucional, eu não tenho responsabilidade tributária, alega um monte de coisa. E pede uma liminar. Aí vai lá o juiz desavisado, se convence do argumento do contribuinte e concede a liminar.
Isso é muito comum, viu? Isso é muito comum. Principalmente quando essa ação anulatória... Porque vejam só, quem trabalha com execução fiscal sabe. Aqui na capital, existe uma vara específica para a tramitação das execuções fiscais, que é a 19ª Vara Civil. A 19ª Vara Civil concentra todas as execuções fiscais do Estado que tramitam na capital. Certo? Quando o contribuinte ele ajuiza uma ação anulatória, é possível que essa ação anulatória ela é distribuída, em regra, para a 16ª, 17ª ou 18ª Vara Civil. Ou seja, das varas que não são privativas de execução fiscal. Isso é muito comum de acontecer. Muito comum. Aí o juiz da 18ª, da 16ª ou da 17ª, desavisado lá, diz, olha, conceda liminar, estou convencido dos argumentos, e conceda liminar para impedir o Estado, para mandar o Estado tirar o nome do cara do protesto, tira o nome do protesto, e está suspensa a exigibilidade do crédito tributário em relação a esse contribuinte. Chega uma decisão dessa na PGE, assim, uma liminar, a gente tem que agravar, tem que recorrer, né, fazer um agravo do instrumento contra essa decisão. E o principal argumento que você vai utilizar, já de base, que é batata. Quando ele ajuiza ação anulatória, é porque ele não quer garantir a execução. Quando ele ajuiza ação anulatória, é porque ele não quer garantir a execução. Do seu agravo, qual vai ser o seu primeiro argumento? Excelência, essa ação anulatória aí que ele ajuizou é em relação a um débito que já tem execução fiscal tramitando na 19ª Vara. Se essa ação tramita na 19ª Vara, para ele se defender, para o senhor suspender a exigibilidade, segundo a jurisprudência do STJ e do TJ de Alagoas, não basta a verossimilhança das alegações, não basta o perigo da lesão na demora do provimento judicial. Isso aí são requisitos insuficientes. É indispensável o quê? A garantia integral da execução. Sem garantir a execução, o senhor não pode conceder essa liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Você coloca esse argumento no agravo do instrumento e o TJ ele vai prover seu agravo. O TJ aplica esse é um entendimento consolidado no TJ. Olha, essa ação anulatória não pode suspender a exigibilidade do crédito, já que a execução fiscal já está tramitando e ele não garantiu. E qual é a razão de ser desse entendimento do STJ e do TJ? Muito claro. Se para o cara embargar, ele precisa garantir. Se para você suspender a exigibilidade, suspender a execução, você precisa estar com a execução garantida, seria um drible da vaca, seria um subterfúgio, você ir para outra vara, com ação anulatória, suspender uma execução fiscal sem garantir a execução. Né? Então, assim, eu chamo bastante atenção para vocês quanto a isso. O Estado, liminar esse sentido, não pode perder, porque a jurisprudência é tranquila no TJ. Léo, duas dúvidas aqui. Primeiro, haveria litispendência entre a ação anulatória e os embargos de execução fiscal, eventualmente? E se, né, for reconhecida a litispendência, né, e eventualmente a ação anulatória foi extinta, os honorários advocatícios eles são suportados pela parte executada? Para além disso, né, se há uma prescrição ordinária do crédito tributário, né, imaginemos que há uma prescrição ordinária do crédito tributário, e a gente tem em curso uma ação anulatória, por exemplo, né, tem uma execução fiscal e tem uma ação anulatória. Se o fisco vai lá e reconhece o pedido da ação anulatória, nós teríamos condenação em honorários? Duas perguntas aí só para ti nessa parte das antitransacionais repressivas. Beleza. Veja só,
como a natureza do embargo de execução é de uma ação, né? E a ação latória também é uma ação, é muito comum, é muito comum, assim, na verdade, eu estou dizendo que é muito comum, mas eu nunca presenciei concretamente, né? Porque eu não lido, eu também não atuo muito em execução fiscal, então eu atuo muito pouco em execução fiscal, eu nunca peguei um caso concreto como esse. Mas a doutrina e a jurisprudência, elas reconhecem o seguinte, olha, se a embargo de execução está com a mesma matéria da ação anulatória, é litispendência aí, né? Isso é uma litispendência. E tem que ser extinta a segunda medida judicial que foi adotada, né? Com as duas assinaturas de ação, não tem como você repetir os argumentos, as teses, em duas ações distintas. Você não pode dar duas chances ao contribuinte. Vou tentar uma sorte aqui na 19ª e vou tentar aqui na 18ª. Aqui colar, colou, não, né? Aí está configurada a litispendência. Qual foi a segunda pergunta, Luiz? Foi de honorários, o que foi? Foi em relação aos honorários, né? Porque nesse caso, imaginemos que a ação anulatória é extinta em face da litispendência, enfim, e é quem competiria arcar com os honorários, né? Nesse caso. Sim. Aí, veja só, o contribuinte move duas ações. Uma ação é extinta por litispendência, assim, quem deu causa a esse ajuizamento indevido foi o contribuinte, né? Então, o contribuinte vai ter que arcar com os honorários advocatícios nesse caso, certo? E a outra pergunta era sobre, na verdade, sobre a fixação de honorários quando há um reconhecimento da prescrição ordinária, tem uma execução fiscal em curso, reconhece, né, a prescrição, enfim, o fisco vai lá na anulatória e fala, olha, né, reconhece o pedido da parte, diz, olha, teve prescrição, enfim, bababá. Se haveria que se falar em condenação em honorários do fisco, nesse caso. Sim, sim. Ação ordinária do... Essa pergunta é interessante porque ela me dá a oportunidade de falar de outro assunto aí relevante. É o seguinte, né? Pessoal, o fisco o que é essa prescrição ordinária que o Luiz está falando? Quer dizer, o fisco ajuizou uma execução fiscal, quando ele ajuizou já estava prescrito, já tinha passado o prazo. Ajuizou fora do prazo. O contribuinte é atento, ele entrou com a medida judicial e o juiz reconheceu, olha, veja só, vocês demoraram mais de 5 anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento dessa execução fiscal para propor essa ação, então existe prescrição ordinária nesse caso. Né? Nesse caso, como o fisco é que deu causa ao erro do ajuizamento, é sim devido a honorários advocatícios pela Fazenda Pública. Mas nesse caso, se a Fazenda reconhece, né, ela tem direito à redução pela metade dessa condenação em honorários advocatícios. Né? Sobre esse tema aí, eu queria chamar a atenção, isso é uma coisa importante, é a questão da prescrição intercorrente, né? Quer dizer, que é aquela prescrição que ocorre durante a execução fiscal, né? Quer dizer, ela ocorre no curso do processo de execução fiscal. E aí, essa questão dos honorários na prescrição intercorrente, a gente não pode aceitar que os juízes condenem a Fazenda Pública em prescrição intercorrente em honorários advocatícios. Por quê? Veja só, por que a prescrição intercorrente foi declarada? Porque o devedor não tem patrimônio. Né? Não é porque a Fazenda foi inerte, não foi porque a Fazenda não foi diligente. A execução foi extinta pelo decurso de tempo, porque o devedor não tem patrimônio. Seria uma injustiça muito grande o credor ter direito ao crédito, não consegue receber porque o cara ou não tem patrimônio, ou escondeu o patrimônio todinho, usou a fruta. Sabe qual é a fruta favorita do brasileiro? A laranja, né? Escondeu o patrimônio com laranja, né? E a Fazenda ia ser obrigada a arcar com honorários advocatícios? Não. Então, nos casos de prescrição intercorrente, se eventualmente algum juiz desavisado condenar a Fazenda, a gente tem que recorrer isso até o inferno, até porque o STJ ele já tem decisões no sentido de que não é devido a honorários advocatícios nesse caso, certo? Então, isso que eu gostaria de falar. Outra questão importante da anulatória, que eu falei o seguinte, olha, tem a 19ª vara, que é a vara da execução fiscal, e a 10ª privativa da execução fiscal, e a 16ª, 17ª e a 18ª,
que são varas privativas da Fazenda que tramitam ações anulatórias. Se a ação anulatória for ajuizada posteriormente à execução fiscal, ela deve ser distribuída por dependência na vara de execução fiscal. Isso é uma questão importante, viu, pessoal? Isso tem uma previsão, isso tem previsão no Código de Processo Civil, né? Isso é um caso de conexão, né? Qual é o artigo, meu Deus? Artigo 55, parágrafo 2º, inciso 2. Artigo 55, parágrafo 2º, inciso 2 do CPC, artigo 55, parágrafo 2º, inciso 1 do CPC, ele estabelece que existe conexão quando há execução de título extrajudicial, no caso a CDA, e ação de conhecimento relativa a esse mesmo ato jurídico. Então, assim, existe conexão entre a ação anulatória e uma execução fiscal, certo? Agora, muita atenção com isso. Se a ação anulatória for proposta anteriormente à execução fiscal, e aí é um detalhe que é importante. Se a execução fiscal se a ação anulatória for proposta anteriormente à execução fiscal, ela irá tramitar na 16ª, 17ª, 18ª tranquilamente. Quer dizer, a posterior ajuizamento da execução fiscal não irá resultar no encaminhamento dessa ação para a vara de execução fiscal. Agora, se a execução fiscal foi ajuizada primeiramente, a ação anulatória deve tramitar na vara de execução fiscal. Certo? Tem jurisprudência do TJ sobre essa matéria. É um entendimento do STJ. Se depois alguém quiser ler. Agravo de instrumento número 080-2716, né? 080-2716, dígito 72, 2019-802-0000, né? O relator foi o desembargador Fábio Bittencourt, em que ele analisa essa questão e diz, olha, existe, nesse caso, atração pela vara de execução fiscal. Certo? Outra coisa importante, o que é que eu gostaria mais de lembrar a vocês? Já para a gente encerrar, né? Porque sextou, né? Sextou, tá bom de trabalho por hoje, né? Assim, pelo professor Luiz Vale, a gente fica aqui até 10 da noite, mas não, eu não sou nesse naipe, não. Eu não sou nesse nível, não. Né, Luiz? Você vai dar ainda quantas aulas hoje, Luiz? Porra, é só porque eu falei que hoje terminava mais ou menos umas 8h30 da noite, aí tu já quer terminar, pô. Né? Eu cheguei, eu nem almocei para dar, eu tô aqui para almoçar ainda. Cheguei no laço. Aí, veja só, antes que eu desmaie aqui, tem uma última questão que eu gostaria de trazer a vocês, que é uma questão bem interessante, que é assim. O CPC 2015, o professor Luiz Vale, se eu falar alguma besteira, por favor, me corrija. Não tenha vergonha, pode corrigir. Eu estou com medo de falar, porque, assim, mas vamos lá, vou me arriscar aqui. O CPC 2015, ele não prevê mais a figura do processo cautelar autônomo, não é isso, professor Luiz Vale? É isso, né? Mas mantém a figura das tutelas cautelares, né? Não tem como eliminar a tutela cautelar. Né? Não existe o processo cautelar autônomo no CPC 2015, né? Se o CPC de 73 previa lá um rol de processos cautelares autônomos, o CPC 2015 não faz isso. Só que existem, no começo da aula eu falei, existe uma ação cautelar fiscal movida pelo fisco, isso se mantém tranquilamente, né? Que é uma ação exacional do fisco, é uma ação que o fisco busca apreender patrimônio do devedor cautelarmente, isso mantém-se. E existe uma outra cautelar, essa é uma cautelar anti-exacional, movida pelo contribuinte, que é uma ação cautelar bem importante. É a ação cautelar antecipatória de depósito.
Ação cautelar antecipatória de depósito. O que consiste essa ação cautelar antecipatória de depósito que a gente vê com frequência lá na PGE, principalmente de grandes empresas, né? Petrobras usa muito essa ação, Braskem usa muito essa ação, empresas grandes se utilizam muito dessa ação. O que é que acontece? Eu disse aqui que antes da gente pensar em inscrição em dívida ativa, a gente tem que lembrar lá do ato de constituição do crédito tributário, né? Quer dizer, existe um lançamento tributário, o contribuinte muitas vezes ele questiona administrativamente esse lançamento, instaurando o contencioso administrativo tributário, que irá resultar num julgamento pelo Conselho Tributário Estadual, CTE. Concluído o processo no CTE, o contribuinte ele tem um prazo para realizar o pagamento. E, se ele não realizar o pagamento, o que é que o CTE faz? Ele encaminha esse processo para a Procuradoria-Geral do Estado para fins de inscrição em dívida ativa. Pois bem, o que é que acontece? Enquanto tramita o processo administrativo tributário, a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, né? Você vai lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional, artigo 151 do Código Tributário Nacional, prevê como uma das causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário as reclamações e recursos administrativos. Então, assim, enquanto o contribuinte está discutindo administrativamente uma exigibilidade tributária, o crédito tributário está o quê? Suspenso. Certo? A exigibilidade do crédito está suspensa. Encerrou o processo administrativo tributário, a suspensão deixa o quê? De existir. O crédito tributário volta a ser o quê? Exigível. Só que, veja só, muitas vezes o contribuinte ele fala, velho, assim, voltou a ser exigível. A Braskem, por exemplo. A Braskem, não. Eu não concordo com esse julgamento do CTE. Eu não quero pagar esse negócio. Eu vou discutir isso judicialmente. Só que muitas vezes acontece o seguinte, entre o encaminhamento do processo pelo CTE e o efetivo ajuizamento da execução fiscal, muitas vezes demoram meses. Tem casos que devem durar anos, inclusive. Por burocracia, por falha, por uma série de razões. Existe um lapso temporal. A regra é meses, né? Existe um lapso temporal entre a conclusão do processo administrativo tributário e o encaminhamento do processo administrativo tributário para a PGE, a análise pelo procurador e o ajuizamento da execução fiscal. Nesse meio tempo, o contribuinte está com o quê? Certidão positiva de débito tributário, né? A certidão, quando ele vai lá pedir uma certidão negativa, o que a PGE diz? Não, meu filho, você não tem certidão positiva. Você não tem certidão negativa, você tem certidão o quê? Positiva. A PGE não, a Cefaz diz isso, porque ainda não está inscrito em dívida ativa, né? A Cefaz, olha, você tem certidão positiva, você tem um débito tributário em aberto. E o contribuinte ele diz, peraí, meu amigo, eu vou me defender nessa futura execução fiscal, eu vou embargar essa futura execução fiscal, só que eu preciso que a PGE ajuize essa execução fiscal para eu garantir a execução. E garantindo a execução, o contribuinte ele passa a ter direito a certidão positiva com efeitos de negativa. Né? O que é que o contribuinte faz nesses casos, então? Para ele não ficar no prejuízo e não ficar no aguardo do ajuizamento da execução fiscal, ele ajuiza essa chamada ação cautelar antecipatória de depósito para garantir a futura execução fiscal que vai ser ajuizada. A garantia a futura execução fiscal que vai ser ajuizada. Certo? E nessa cautelar ele diz o seguinte, olha, excelência, eu tenho um processo administrativo que correu na Cefaz, eu fui condenado a pagar 2 milhões, eu vou questionar isso na futura execução fiscal, eu vou ajuizar um embargo de execução fiscal na futura execução fiscal, só que eu preciso ter minha certidão de positiva com efeito negativo desde logo. Então, eu já estou me antecipando, estou depositando em juízo o valor que o fisco vai me cobrar na futura execução fiscal, e esse depósito é para garantir é o depósito da futura execução fiscal.
certo? Tem um caso desse, eu acho que é da Braskem, que aí ela entrou com essa ação, eram uns 10 milhões de reais. Ela pegou, olha, eu estou aqui já antecipando, peguei uma fiança, um seguro garantia, estou depositando aqui 10 milhões de reais para garantir a futura execução fiscal. O juiz fala, cite-se o Estado de Alagoas para falar sobre essa ação cautelar. Qual é a posição da gente nesse caso? A gente vai dizer assim, não, ele não pode depositar, não. A gente vai dizer isso. De jeito nenhum, né? Quem trabalha com execução fiscal, a coisa mais rara é o contribuinte depositar, né? Então, quando o contribuinte deposita, você tem que dar. Amém, senhor, obrigado. Você quer um cafezinho também? Você vai aceitar isso, né? Assim, em regra, né? Qual é o cuidado que você deve ter? É só você verificar se efetivamente o depósito foi feito de forma correta. Né? De forma correta. Se o seguro garantia preencher os requisitos estabelecidos numa portaria que tem na PGE, né? Essa portaria está no site da PGE, estabelece os requisitos necessários. Se a fiança bancária preenche os requisitos, se ele preencher os requisitos, você vai dizer o quê? Excelência, concordo inteiramente com esse depósito para subsidiar, para garantir a futura execução fiscal. E aí eu chamo a atenção de vocês, a Emanuele fica doida com isso. Ela está dizendo aqui, portaria 102. A Emanuele fica doida com isso. Quando se ajuiza essa cautelar e a gente aceita o depósito, a gente tem que comunicar isso para quem? Ela manda comunicar a coordenação para ela. Faça uma comunicaçãozinha superior. Né, Emanuele? Você não manda? Porque o importante, a gente tem que juntar no processo administrativo tributário essa decisão, essa garantia, né? Por que isso é importante? Aí, ela tá dizendo, pelo amor de Deus. A gente garante. Por que a gente junta isso Porque já existe o número do processo administrativo tributário, em que tem essa situação. Você vai fazer um ofício, juntar essa informação no processo administrativo tributário, para quando a gente for inscrever em dívida ativa, a gente já saber o quê? Olha, essa execução já está garantida. A gente já foi aceita. Então, nesse caso, na futura execução fiscal, o contribuinte ele já vai ser citado não para pagar ou para garantir a execução. Ele já vai ser citado para fazer o quê? Embargar a execução. Porque a garantia da execução já consta dessa ação cautelar antecipatória, certo? Preparatória do depósito. Duas coisas sobre essa ação cautelar para a gente encerrar aqui, se tiver pergunta, é o seguinte. Qual é o órgão jurisdicional competente para o processamento dessa ação cautelar? É o órgão competente para o ajuizamento da futura execução fiscal. Então, assim, se essa é uma ação em Maceió, essa ação cautelar tem que ser ajuizada obrigatoriamente na 19ª Vara Civil da capital. E a segunda questão, os honorários advocatícios. Né? Antes que o professor Luiz pergunte aqui, os honorários. Né? Beleza, o cara ajuizou essa ação cautelar, Braskem, 20 milhões de reais. Pá! Estou antecipando aqui minha futura execução. Você vai lá, concorda com o depósito. Quem vai ser condenado em honorários advocatícios? Quem ajuizou a cautelar ou o Estado de Alagoas? Pessoal, segundo o STJ, nesse tipo de ação, não são devidos honorários advocatícios. Certo? Não são devidos honorários advocatícios nessa ação. Então, assim, a gente pode, se tiver tudo depósito certinho, a gente pode concordar tranquilamente que a gente não vai ser condenado em honorários advocatícios. Ok? Bem, era isso aí que eu tinha para falar, Luiz. Não sei se tem mais alguma pergunta. Queria agradecer a atenção de todos e estou à disposição para eventual pergunta. Bom, meu amigo, antes de eu encaminhar a conclusão, primeiro eu gostaria de te agradecer mais uma vez, te parabenizar pelas considerações brilhantes que você fez, as incursões práticas, porque isso é relevantíssimo, principalmente diante da nossa atividade,
esse diálogo mais próximo com o nosso dia a dia, com a nossa prática, isso é fundamental. A resolução, né, de problemas que ocorrem corriqueiramente na nossa atuação, e a sua palestra foi extremamente elucidativa, vertical como sempre, eu não tinha dúvida nenhuma disso, fico muito feliz. Você que é uma das grandes referências da PGE de Alagoas, sem sombra de dúvidas, e um dos grandes tributaristas, como eu disse, né, é o meu oráculo, eu sempre consulto nas minhas dúvidas de direito tributário, eu ligo para o Léo, eu tenho uma dúvida. Aí ele fala, Ganhei muito dinheiro esse mês, como é que eu faço com o imposto de renda, né? conversa, rapaz. Mas olha só, eu tenho uma pergunta para ti, só para a gente encerrar. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu tenho uma pergunta que me inquieta muito, né? Quando você propôs o tema, eu fiquei pensando, que é sobre a possibilidade de nós termos arbitragem em matéria tributária e como isso, em alguma medida, poderia impactar o executivo fiscal. Se você pudesse só trazer as suas considerações, se você acha que é possível, em algum caso, né, ter arbitragem em matéria tributária e os reflexos disso na execução fiscal. Esse é um tema bem palpitante, né? A arbitragem em matéria tributária, né? Eu particularmente, eu tenho um pouco não sei se eu sou velho demais, mas eu tenho um pouco de resistência a isso, né? Em matéria de arbitragem, né? Principalmente, assim, na verdade, e assim, no Brasil é difícil. Qual é o modelo para ser seguido, né, de arbitragem, assim, né? Existem experiências estrangeiras variadas, né? E algumas exitosas. Portugal tem uma experiência bem legal de arbitragem, né? Mas eu acho que ainda para a realidade brasileira é uma realidade que eu particularmente acho um pouco distante, né? A gente caminha muito e Emanuel está trabalhando muito nisso, na questão da transação tributária, né? A gente efetivar um mecanismo de transação tributária, né? Mas no campo da arbitragem, acho que pelo direito envolvido, eu ainda tenho um pouco de resistência, tenho muito mais dúvidas do que resposta quanto a isso. Não, tranquilo, eu também tenho uma série de questionamentos, né, quanto ao uso da arbitragem em matéria tributária. Esse é um tema extremamente palpitante, né? Existe, talvez, a gente poderia pensar em algumas questões relacionadas, né, no que se refere ali aos contornos, né, específicos relacionados, por exemplo, à definição de um produto ou serviço para fins de incidência de determinado tributo. A gente tem questões que são extremamente complexas, essa zona gris entre ICMS e ISS, talvez fosse um ponto, a arbitragem tem, de certa forma, uma estruturação técnica melhor, né, quando a gente leva isso para a arbitragem, mas eu tenho sérias dúvidas também dessa submissão à arbitragem diante da responsabilidade que é imposta, né, o Estado de realizar a cobrança, enfim, como nós, né, em que questões a gente ajustaria. Transação, né, lembrando da 13.988, nome da União, né, já tem uma regulamentação mais ampla, alguns estados também, e sei que a Manu está trabalhando nisso de forma intensa, né, para editar, para fazer a minuta do ato normativo, para que a gente possa também trabalhar sobre essa perspectiva, principalmente viabilizando a recuperação do crédito público. Meu amigo, não vou me estender mais, né, como você disse, é sexta-feira já, né, mas como né, o nosso prazer, né, enquanto professores é exatamente discutir o direito, ministrar aula, enfim, eu tenho um amigo que inclusive vai palestrar aqui, a gente vai trazer também o Maurício Cunha, que é um processualista, que todos conhecem, devem conhecer. O Maurício Cunha fala o seguinte: o estudo é a nossa cachaça. Então a gente se sente bem estudando e discutindo, debatendo os temas. Mas eu quero te agradecer muito, né, mais uma vez, pela disponibilidade. Você sabe que eu sou chato pra caramba, então eu fico insistindo, pô, Léo, vamos lá, vamos fazer, qual é o tema e tal dia, vamos marcar, enfim. E aí fico lá insistindo, tem dias que você não me responde, enfim, eu digo, bora, Léo, ligo e tal. Mas, enfim, eu tenho certeza, né, que todos gostaram, né, da aula brilhante do professor Leonardo Máximo. A gente só teve, né, eu até estava conversando com colegas de outras procuradorias,
vocês tiveram, né, palestras aqui excepcionais, desde que a gente começou esse programa acadêmico. Então, até recebi mensagem de colegas de outras procuradorias falando, pô, vocês montaram um programa acadêmico muito legal para o pessoal do estágio de pós-graduação. Então, a gente aqui está buscando para vocês um nível máximo de qualificação, para que vocês tenham suporte também para as atividades que vocês desenvolvem. Então, assim, dá um trabalho para a gente montar, para a gente casar a agenda, né? Todo mundo tem agenda muito complicada, mas vocês já tiveram palestras, né, com o Leonardo Carneiro da Cunha, tiveram palestras com o Marco Aurélio Peixoto, tiveram palestras, né, com o Rodrigo da Cunha Lima Freire, com o professor Leonardo Máximo. Então, assim, só profissionais extremamente gabaritados que vêm aqui, né, abdica um pouco do seu tempo para poder contribuir com vocês. E eu espero que a gente tenha essa resposta também nas atividades que vocês desenvolvem, na qualidade das peças, dos pronunciamentos, enfim, isso é fundamental, né, para que a gente possa ver isso refletido na atuação de todos vocês. E eu agradeço também muito aos colegas procuradores que estiveram por aqui, principalmente o doutor Emanuele, né, que também estará conosco em breve, e o doutor Evandro, que eu vi passar por aqui, o doutor Luiz Fernando, enfim, que esteve aí também. Agradecer a presença e dizer mais uma vez que eu me sinto muito orgulho, né, de não só integrar a Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, mas integrar a Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas e ter colegas tão qualificados, né, como o professor Leonardo, como a doutora Emanuele, o doutor Evandro, enfim. Muito feliz. E o Léo, ele é um professor que se destaca também não só pela profundidade, mas pelo didatismo. Eu acho que vocês conseguem fixar bem o conteúdo. Léo, passo a palavra para você para suas considerações finais, né? Já mais uma vez te agradecendo, te parabenizando, e fico muito feliz de te receber aqui. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? Nessa lista de professores aí do evento, eu sou o professor Chulé, né? De jeito nenhum. Só estrela, né? Me sinto lisonjeado estar participando aí com vocês. Você é a estrela, pô, o teu nome já destaca muito bem isso, né? Meu nome é que equilibra, viu? Meu nome é que equilibra. Aí é o seguinte, eu espero dentro em breve essa pandemia passe e a gente possa fazer um evento presencial, né? E que a dinâmica é completamente diferente, né? Certo? Mas queria agradecer mais uma vez o convite, a atenção de todos. Acho que sexta-tarde esse é um horário depois do almoço complicado, né? Para quem almoçou, né? Precisando mais uma vez, Luiz, pode contar comigo. Seu trabalho no Centro de Estudos é de excelência. Abração. Valeu, Léo. E eu só queria te perguntar se você tem alguma objeção à gravação aqui, que a gente gravou o evento, então a gente vai, talvez a gente disponibilize no canal no YouTube, não sei se tem algum problema de disponibilizar, se você acha que não, mas a gente pode disponibilizar só internamente também para os colegas. Eu tenho que rever para ver se às vezes eu falo um caso prático aí, eu não sei se... Mas eu acho que não falei nada demais, não. Não. Beleza, depois você me fala, mas assim, internamente eu vou divulgar, porque tivemos alguns estagiários de pós-graduação que estavam em deslocamento, que vão fazer concurso na PGE da Paraíba, e aí a gente gravou justamente para poder viabilizar também que eles assistissem, e o pessoal tem que escrever uma resenha sobre a sua palestra, eles entregam uma semana depois, né? Aí caminham direitinho para vocês. Se eu soubesse, eu tinha utilizado umas palavras estrangeiras, né? Beleza. Valeu, Léo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção a todos, né? Muito feliz aqui de contar com a atenção de vocês em relação aos nossos eventos. Eu vou também até deixar aberto aqui, né, para os estagiários de pós-graduação agora, se vocês quiserem também, a gente tem uma organização de uma grade, enfim, mas sempre que surgir alguma coisa, algum tema que vocês achem interessante, podem sugerir também, tá? A gente pode, eventualmente, agregar à nossa grade, né, algum tema, alguma palestra sobre um ponto específico que vocês entendam pertinente, né? A gente está aqui para acolher também as sugestões de vocês, tá? Muito obrigado, Léo. Vai descansar aí, vai tomar sua cervejinha. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus. Manu, obrigado aí pela atenção, todos os procuradores também. Boa tarde para vocês e até o próximo evento, que será, né, em setembro aí. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, tchau.